Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, gente. Um programa que traz informações pertinentes para a sua empresa, para o seu negócio, para você crescer. E como falar sobre o tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Antes, espera aí, gente. Esqueci de apresentar meu amigo Rogério. Rogério, já estava esquecendo de você, hein, querido? De mim, cara. Não esqueço, Fala, gente, não. tudo bem? Cara, você mora no meu coração. Bem-vindos a mais... É o fim de ano, a gente tá, né, já tá esgotado já. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje o tema é muito bom. A gente tá com uma entrevistada super gente boa. Além de ótima profissional, eu gosto dela como pessoa. Então, cara... E sabe tudo sobre o assunto, né, gente? Porque a gente tá vivendo o quê? Um tema de alta volatilidade de dólar, de euro, de dinheiro. As pessoas ficam totalmente perdidas no meio de campo. Aí, como eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? E por isso a gente vai falar de hedge cambial hoje. Que é um tema que você vai descobrir mais a fundo sobre isso. Mas antes disso, eu vou apresentar minha querida Érica Buquiega, né? Baquiega. Falei que errar. Ele treinou. Treinei, gente. Ele treinou em off. É que meu pai também não ajuda com esse nome, né? A nossa querida, ela também é do Grupo Alliance, que organiza, que é quem patrocina esse evento, o Papo de Aliado. Então já entra lá no nosso site, www.grupoalliance.com.br e já curta, compartilhe, faça o que quiser fazer com esse vídeo, porque ele vai ajudar muita gente, tá, pessoal? Você que Ô, tem Érica, dúvidas. tudo bem? Tudo jóia, é um prazer. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rogério. Obrigado. Boa tarde a todos, bom dia. A temporal, né? Bom dia, boa tarde. Boa noite, para quem for de noite. A todos, aos telespectadores. Maravilha. Érica, vamos conhecer um pouco antes de falar sobre esse tema, sobre a Lume. O que é a Lume, como nasceu, como funciona... E fala um pouco da sua experiência em cima disso. Vou quebrar o gelo. Sou mãe de 3 filhos. Daí não tem gelo que resista. Mãe de 3 pequenininhos. Bom, trabalho no mercado financeiro há muitos anos e hoje eu moro nos Estados Unidos, eu moro lá há 10 anos. Trabalhei em empresas também americanas que atuavam no mercado europeu e no mercado americano. Trabalhei com contratos, né, numa empresa química. Então, antes trabalhei em grandes bancos aqui no Brasil. Então, eu sempre estive rodeada desse mundo de dólar, euro, né, variações cambiais. E até morando fora, sinto isso na pele. Uhum. E a Lumen, ela foi criada justamente para auxiliar os brasileiros, ou as empresas brasileiras que atuam no exterior, importam ou exportam, e empresas estrangeiras que atuam ou querem atuar no Brasil. E a Lumen faz justamente essa ponte, né? Eu tenho um banco parceiro muito forte aqui no Brasil, e eu atuo hoje em Washington, Miami e aqui em São Paulo. Nossa, que trabalho, chique, né? O Papo de Aliado tá tipo outro nível. Internacional hoje, né? Internacional. Poxa. Mas aí, vamos falar um pouco sobre hedge cambial. O que é o hedge cambial? Como funciona e quando eu vou utilizar essa situação, esse trabalho? Boa pergunta. O hedge cambial, ele é uma proteção. Então, um guarda-chuva. Então, quando você está na chuva, você precisa de um guarda-chuva. E as empresas, elas às vezes estão expostas com a volatilidade cambial e não sabem. E aí a gente vai mais aprofundar um pouquinho mais nesse papo, como elas podem se proteger. Então, eu acho que hoje, até porque por conta da notícia, que ela é muito mais rápida, globalização, internet, Instagram, Facebook, então as pessoas elas têm muito mais rapidamente a notícia externa. E mais do que nunca, o Brasil ele está dentro desse cenário. Então, questões geopolíticas, questões do Fed, que é o Banco Central Americano, questões do BRIC, que é o grupo de países emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, essas movimentações acabam respingando aqui no Brasil e fazendo essa volatilidade do dólar. Exatamente. Então, mesmo que as empresas elas sejam 100% nacionais, elas, em algum momento, vão ser afetadas com a volatilidade do dólar. E o dólar não é apenas volátil por conta de um cenário externo, claro, também cenário interno, que inclusive está muito em pauta com as eleições do ano que vem. Então, são essas pontas que a gente precisa tentar. Não há como você não estar dentro desse cenário, e sim você entender qual é a forma de se melhor precaver no caso de uma oscilação. Minimizar, né? Minimizar, Mas o que seria? Como que isso aí impactaria a empresa, essa oscilação? Um exemplo, uma empresa 100% nacional. Eu não importo, não exporto, tenho funcionários aqui no Brasil. A cadeia logística.
ele trabalha com logística aqui. Então, o dólar, ele impacta. Aonde? Na gasolina. Né? Embalagens. Matéria-prima. Matéria-prima, exatamente. Embalagens. O meu fornecedor é 100% brasileiro. Sim, mas provavelmente a matéria-prima do plástico, do papel, do vidro, ela em algum momento, em alguma etapa dessa cadeia de produção, ela pode ser afetada pelo dólar ou pelo euro. Então, mesmo ele sendo 100% nacional, ou na logística, matéria-prima, ou até mesmo a energia que está sendo utilizada, pode afetar no produto final, caso tenha uma oscilação muito forte do dólar. E o dólar abriu o ano a 6,15 e hoje estava a 5,34. Então, durante esses 12 meses, teve uma variação muito grande. E a gente vê uma variação ainda bem forte em 2026 por conta do cenário de eleições. Eu tenho uma... Pode. Tem uma pergunta, por exemplo, eu sou uma empresa que eu compro muitos insumos lá fora. Então, por exemplo, hoje o dólar está 5,34. Isso, né? Eu acordo antes de falar bom dia, eu olho. Eu estou comprando ele agora. Pode ser que, sei lá, aconteceu, estourou a bolsa lá fora, qualquer outra coisa, e ele subiu. Eu continuo pagando os 5,34 ou eu pago o valor de lá que está? Se você está importando? Se eu estou comprando. Está comprando, né? Você comprou o material. Isso. Então, você pode fazer um contrato a termo, uma NDF, que é a mais comum, que é justamente você travar esse dólar. Então, se você está importando, você hoje tem 5,34. Então, vamos supor que você importou $100 mil de produto. Então, você sabe que quando acabar o seu período de pagamento, vamos supor que você vai receber essa mercadoria em 3 meses, você vai ter os seus R$534 mil para pagar. Tá? Por que você faz o contrato a termo, essa NDF? Justamente para você saber que no final dos 3 meses você vai ter os R$534 mil para pagar. E não vai... Exatamente. Essa é a palavra-chave, Paulo. Previsibilidade. Não faz sentido você utilizar essas opções de hedge, que a gente vai falar um pouquinho para frente, para especular. Especular se faz na pessoa física. Acho que o dólar vai cair, Aliás, se você acha que o dólar vai cair, me avisa, ou subir, me avisa, porque é o que ninguém sabe. Hoje, se alguém falar que sabe para onde o dólar vai, realmente é muito incerto. Que legal. Por que tem tanta oscilação? E como que essa oscilação... Por que essa oscilação é tão relevante? O que acontece nesse mundo nosso do dólar? É muito importante essa pergunta. Hoje, um exemplo do quanto afeta a oscilação, no caso, nos Estados Unidos ou nos países que compõem o BRICS. Qualquer movimentação que aconteça do dólar, ele impacta automaticamente nos nossos preços. Então, se impacta nos preços, claro que vai impactar na inflação. E aí, se impacta a inflação, impacta onde? Selic. Então, mesmo que você... eu não me interessa o que está acontecendo lá fora, não quero me envolver. É importante, porque se você está prestes a comprar um imóvel, você quer saber quando vai estar a Selic. E aí, essa movimentação do dólar, ela vai, mais cedo ou mais tarde, vai afetar a decisão do Banco Central aqui no Brasil de subir a taxa Selic, manter ou reduzir. E toda essa movimentação, hoje o Brasil, ele por conta de balança comercial, importações e exportações, ele está no centro de todo esse quebra-cabeça. Então, qualquer coisa que aconteça, Estados Unidos, Índia, China, Rússia, respinga aqui. Então, visto que a gente teve o tarifaço, né, que é uma ação que começou com Canadá, com México e acabou. Então, o Brasil hoje... que a gente estava blindado, que estava tudo calminho, de repente veio com tudo, Exato, né? Exatamente. Mas então, assim, o Brasil hoje, que essa internacionalização começou em 92, hoje o Brasil é uma peça-chave. E dizem ainda especialistas que o Brasil é a bola da vez em produção em alimentos. Né, que nós somos o maior produtor de produtos como soja, café, carne. Então, a gente saiu daquele esporte do desconhecido e hoje a gente está com o holofote bem voltado para nós. Todo mundo quer namorar o Brasil, né? Todo mundo. E por causa disso é que a gente vê até um pouco desse recuo que teve recentemente, né? Exatamente. Agora eu vou fazer a pergunta reversa. Uma empresa que quer, lá de fora, quer comprar... eu sou um cara que vende trigo e a empresa quer comprar...
de lá e eu quero cobrar em dólar. Qual que é o papel, por exemplo? Você está exportando trigo. Isso. Exato. Qual que é o papel da Lumen? Perfeito. O papel da Lumen é justamente como existe uma grande variação aí no cenário para 2026, e a gente realmente não sabe quem vai ganhar a presidência do Brasil. Então, o papel da Lumen é esse exportador saber exatamente quanto ele vai ganhar. E aí você pode fazer uma trava também, garantindo que esse dólar... Reversa. Dá para fazer reversa também. Porque é justamente a questão das opções de hedge cambial. Você não aposta numa alta ou numa queda, você aposta na previsibilidade. E aí esse exportador, olha, então eu vendi os $100 mil e vou receber R$534 mil. Perfeito, eu travo. E até com a Lumen dá para fazer a antecipação desses recebíveis. Quando você embarca a mercadoria, tem o período de container no mar, de tudo, até chegar lá, que são mais ou menos 60 dias. Dentro da Lumen, com o banco parceiro que a gente trabalha, a gente antecipa esses recebíveis, porque às vezes a pessoa vai fazer, por exemplo, a colheita desse trigo. Precisa de um caixa agora. Então, a gente antecipa esses recebíveis, ele paga, por exemplo, a colheita, paga embalar e enviar para o porto, para depois tá recebendo lá na frente. Então, você consegue travar esse dólar, para, no caso de uma queda, pode cair a 4,80, né? A gente não sabe, começou a 6,15. Imagina essa situação do exportador lá, em janeiro, 6,15 e hoje 5,38. Se ele não travou, não teve um ganho, né? Então, essa é a grande questão. Você sabe quanto que você vai ganhar. E é muito louco, né? Porque se a gente for ver, a gente fala muito dos economistas que querem prever o futuro. Ninguém consegue prever. Consegue, né? Falaram no começo desse ano, falaram que o dólar possivelmente ia fechar em R$6. A gente tá fechando o dólar em 5,30, né? 6,5, né? Era 6,5. Quer dizer, se você não tivesse alguma estrutura, você pode perder muito dinheiro, pode ganhar também, dependendo do seu lado na tabela, né? Exatamente. E assim, existem pessoas que elas tradam contratos na bolsa, e eu acho que tem gente que realmente tem muito sucesso. Mas quando você fala em pessoa jurídica, empresário, ainda mais que alguns segmentos a margem é muito estreita. Então, se você tem, e é importante, a pergunta é, quando que o cliente sabe se ele precisa uma gestão cambial? Quando ele primeiro ele faz um mapeamento de quanto ele está exposto, caso tenha uma oscilação cambial, essa é a primeira parte. Então, ele avalia a cadeia logística dele, ele avalia os fornecedores, ele avalia se ele é um exportador ou importador, quanto que ele está exposto nessa posição. E aí, se 1% ou 5% na variação do dólar ou do euro prejudica a margem dele, ele precisa de uma gestão cambial. E como ele faz essa gestão cambial? Qual que seria o caminho? A gente, por exemplo, na Lumen, a gente senta com o cliente, a gente olha o balanço do cliente, a gente faz esse estudo e, a partir daí, a gente consegue entender qual é a exposição cambial dele e identificar o melhor instrumento, né? Se a empresa ela é mais robusta, se a empresa ela é mais simples, e aí a gente consegue identificar esse instrumento e fazer a proteção adequada para essa variação. E o prazo também é importante. Você falou dos instrumentos. Quais seriam esses instrumentos que teriam de hedge cambial? Vamos lá. Tem a NDF, que é o termo que é a mais conhecida. É o simples, você trava e sabe quanto que você vai ganhar, ou quanto você vai pagar ou receber. A segunda é o swap, que é como se fosse um seguro. Você aposta, vamos supor, você aposta na queda, mas se você for beneficiado na alta, você não deixa de ter esse benefício, como o caso do exportador. Né? E o futuro, que é para empresas mais robustas, que precisa de uma gestão diária, tem bastante liquidez. Então, são esses três os mais conhecidos. E o que a gente conhece mesmo, normalmente nos balanços dos clientes, é a NDF, a mais utilizada, que é a mais simples. Tá, mas como eu faço para daí escolher? Você falou de fazer uma análise, né? Mas como que eu escolho qual que é melhor para mim? A partir do momento que a Lumen entra em contato com o cliente e olha os balanços, a gente consegue ver volume e o segundo ponto importante é o período.
Então, se o cliente ele comprou ou vendeu mercadorias há 30 dias, 60 dias, 90 dias, eu consigo escolher exatamente a ferramenta indicada para ele naquele período. É só dólar ou outras moedas também? Euro também. Legal. Tem uma dúvida, até saindo um pouco do script. São muitas empresas que utilizam dessas ferramentas? Mecanismo? Como que é? Ou ainda é pouco explorado no Brasil? Menos do que o necessário. Ainda as pessoas, pelas visitas que a Lumen faz, que a nossa equipe comercial faz, existem muito... o desconhecido. Por quê? Porque qualquer ferramenta financeira tem um custo, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu não quero que tenha esse custo agora. Aí acaba deixando dinheiro na mesa. Acaba deixando não só... Eu acredito que não deixar dinheiro na mesa, mas fica extremamente exposto e muitas vezes age pela emoção e não pela razão. Porque quando percebe que existe uma exposição cambial, talvez seja tarde demais. E aí você não fez esse estudo. Outro erro também é você fazer um hedge parcial. Você acha que você está coberto, mas você não foi a fundo nessa análise. E aí você acha que o todo está coberto e não está. Como que é isso? Eu não entendi. Quando você não faz esse estudo Você não faz o estudo completo. Exatamente. Ou, por exemplo, pensar só na parte de logística, mas esquece de pensar no fornecedor de embalagens, por exemplo. Tudo Entendeu? você pode envolver nisso. Então, quer dizer, você tem, né? Que você pode. Você deve pensar envolver. que tudo tem matéria-prima, energia e combustível, né? Para o transporte, então você está exposto. Eu vou, fugindo também do script, quero perguntar sobre o agro. A gente percebe que o agro é o setor que mais exporta, né? Você tem sentido que ele passou a se preocupar mais ou ainda não, assim, com esses serviços da NDF? NDF, isso. O agro é um cliente grande para todos os bancos que trabalham com o NDF. Eu acho que a questão do agro é mais ligada à margem. Alguns segmentos, como eu falei, a margem é muito estreita. Então, se eles não fazem essa proteção, a oscilação cambial, imagina, de 6,15 a 5,38, pode acabar com a margem do produto. E você falou a questão de custo agora de pouco. Como contratar? Qual é o preço para essa contratação do hedge? E como o empresário deve avaliar se o custo e benefício vale a pena ou não? Perfeito. O custo a gente avalia de acordo com o volume, de acordo com o período. Então, o período, ele para mim, é extremamente importante para saber quando que eu vou fazer a trava dessa moeda, do dólar ou do euro. E volume. Então, se o cliente faz uma análise, e aí pode contar com a Lumen para fazer essa análise, que essa oscilação de 1% ou 5% acaba afetando... significativamente a margem do produto dele, é hora de fazer a gestão cambial. E aí a gente ajuda a fazer esse estudo. E qual seria o custo? Como que... Custo depende de cliente. Então, a gente pode ter uma opção, por exemplo... É delicado falar em porcentagem, porque, como eu falei, depende de mas então de é cobrado período. por uma porcentagem do... É cobrado pelo vencimento. O dólar no futuro. Caraca. Como? Daí vai pegar o preço do dólar. Isso. E o que a empresa economizou. Quanto o mercado futuro está pagando no dólar. E aí eu faço o custo em cima desse período. Então, o dólar para 30 dias, o dólar para 60 dias, o dólar para 90 dias. Tudo isso tem uma modificação, até por conta da crença do mercado. Então, quanto que o mercado acha que vai fechar o dólar? Né? Daqui 30 dias, daqui 60, 90. Isso varia todo dia. Por exemplo, quando o Powell, que é do Fed, deu a entender que não haveria uma queda do dólar esse ano, todo o mercado futuro se ajusta. Entendeu? Então, assim, cada dia é muito dinâmico o dólar. Cada dia, cada notícia, uma nova pessoa que possa entrar no Federal Reserve também. Se é uma pessoa mais conservadora, se é uma pessoa que aposta, por exemplo, em manter a taxa de juros dos Estados Unidos mais flat, também mexe no dólar. Se é uma pessoa que ela é mais pró a queda da taxa de juros, também tem uma
uma oscilação aí nesse dólar futuro. Tudo é uma dança das cadeiras, né? É um grande quebra-cabeça. E essas tensões que a gente tem observado no mundo agora, Estados Unidos e China, os BRICS, a gente pega guerras acontecendo, agora essa questão da Venezuela, como isso impacta daí nessa questão do câmbio, do dólar? Como que eu posso utilizar? Como que eu posso ter percepção e tomar as melhores decisões em cima disso? Boa pergunta. Essa movimentação dos países no mundo, elas impactam principalmente na confiança do país. Então, por exemplo, o Brasil hoje ele é muito atraente porque ele é um país que está oferecendo um prêmio de 15%. Né? Isso traz... 15% você fala que é o Selic. É o Selic. Uhum. Então, isso, se pensar que nos Estados Unidos é 4,25%, se não me engano, é a última taxa. Se você pensar que a gente está pagando 15%, isso atrai os investidores para o Brasil. Quando você atrai o investidor para o Brasil, o investidor estrangeiro, ele carrega dólar. Quando ele carrega dólar, eu tenho mais dólar no país, então a minha taxa de dólar tende a cair, porque eu tenho mais dólar no mercado brasileiro. Se acontece qualquer movimentação aqui no país que aumente o risco Brasil, que não deixe os investidores tão confortáveis, o investidor tende a sair do Brasil. Então, saindo o dólar do Brasil, a cotação do dólar tende a subir, porque eu tenho menos dólares. Então, toda essa movimentação de Rússia, Índia, China, movimentação entre os líderes desses países, tudo isso afeta a confiança que o investidor tem no país. Ou muitas vezes, nos países emergentes, que pagam um prêmio maior, mas às vezes oferecem um risco. Então, diariamente, essa movimentação acontece. Então, por isso que o Brasil, por mais que seja um país que a gente vê várias pessoas questionando, tem várias reclamações, por isso que o Brasil é um país convidativo ou tem outros fatores que fazem o Brasil ser tão convidativo para o capital externo? Estrangeiro. Olha, o Brasil é um país convidativo por conta de uma Selic alta, sim, mas por conta das grandes oportunidades de investimento. Ainda existem áreas para serem muito desenvolvidas. A gente está aqui em São Paulo, mas existem áreas em regiões como o Nordeste, o Norte, o Sul, que precisam de bastante desenvolvimento, oportunidades muito grandes. E, inclusive, alguns segmentos como o agro, que agora, por conta dessas taxações, o Brasil veio para um spot aí interessante para ser um grande fornecedor. E o Brasil ele é neutro, né? A gente não tem briga com ninguém, somos um país que a gente tem essa neutralidade. Então, isso atrai bastante o investimento externo. A gente faz a política, né? Nós somos muito bons. Somos muito bons com isso. De fazer isso, certo. Mas, então, mesmo sabendo o RED, tem muitos erros que as empresas cometem nessa questão cambial, né? Quais são os principais erros que você cita que as empresas podem cometer nessa área? Tem o clássico, que é esperar a melhor hora. Eu acho Como que é isso aí? Essa tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Eu vou esperar subir, eu vou esperar cair. Minha frase para todos os meus clientes: precisa fazer? Faz. Não espera. Porque, imagina, são tantos fatores, tantas questões que influenciam, né, que não é só Brasil. Por mais que você seja um especialista em política nacional, especialista no agro, existem questões lá fora que realmente é difícil. Você pode até fazer um estudo, mas para a empresa, principalmente, fecha, trava. Quem ia imaginar 3 anos atrás que ia ter uma guerra na Ucrânia, uma guerra no Iraque. Tava todo mundo, de repente estoura, as coisas mudam totalmente a nossa realidade, né? Exatamente. Mas daí você falou que esse é o principal erro, né? Mas qual mais você vê que existe? Eu acho que esse é um grande... clássico. Um clássico. O segundo, eu acredito que seja você não fazer esse mapeamento, né? Eu sou uma empresa 100% nacional, eu tenho fornecedores nacionais, meus clientes são nacionais, então eu não vou ser impactado. Porque, às vezes, não tenho conhecimento que impacta a gasolina, impacta a matéria-prima da embalagem, impacta até a energia que utiliza. Então, não saber o quanto tem esse impacto na sua empresa é um risco muito grande. Agora eu vou te tirar da zona do conforto. Recebi em dólar, estou com esse dólar na minha conta. O que vocês recomendam? Eu continuar com ele? Eu converter para moeda local? Vocês fazem toda essa
esse processo? Ou não, eu utilizo ele para comprar, porque tipo, nessa crise que a gente viu muito o governo falar que iam vender as reservas de dólar. Né? Isso também serve para uma empresa? Ela faz uma reserva, vende? Eu queria entender esse processo. É interessante essa pergunta, que essa resposta eu te faço com uma outra pergunta. Quanto você está exposto em dólar? Porque aí você pode fazer um hedge natural. Se você vende em dólar e você recebe em dólar e você consegue juntar essas duas peças ao mesmo tempo, perfeito. Você faz um hedge natural. Agora, se você só tem uma dívida em dólar e recebe do seu cliente em real, aí você precisa se preocupar. Porque você está trabalhando com duas, né? Você está exposto. Agora, quando você tem venda em dólar, recebimento em dólar, você casa. E aí você tenta casar sempre a quantia próxima, que é o hedge natural. Tá, agora tem uma... Eu quero falar que é parecido com a questão do agro, né? Porque, por exemplo, o agro ele vende dólar, só que ele consome coisas em real, por exemplo, né? Então, por isso que eu falei, o cara ele está recebendo em dólar, só que a moeda que ele consome aqui é o real. Como que fica essa loucura, Ele né? precisa fazer o hedge cambial. Exatamente. Tá, então eu tenho minha empresa agora. Daí eu preciso ouvir aqui, tô assistindo o Papo de Aliado, falei, opa, é isso que eu preciso, tô precisando ver essa solução. Quais os passos? Como que eu começo a olhar? Primeiro, eu tenho que olhar para dentro. Eu não vou contratar já você de hora, porque eu não sei se eu tenho essa realidade ou não. Então, quais são os pontos de start que eu tenho que começar a olhar assim, porque me encaixa ou não encaixa nisso? Ótimo. Você pode primeiro começar com seus fornecedores. Então, ainda mais os fornecedores mais antigos. Eu acho que talvez eles conheçam mais a sua cadeia melhor do que os fornecedores mais novos. E dentro desse pool de fornecedores, literalmente sentar, me conta como é que é a tua estrutura, como é que é a tua logística, sua matéria-prima. Eu, como empresário, vou olhar para o meu fornecedor e falar, meu amigo, quero entender melhor o seu negócio. Exatamente. Acho que é o primeiro passo. Certo. Fornecedores, seus principais fornecedores. Então, de 100% O que eu posso descobrir que pode ser interessante nesse ponto para falar, opa? Você pode descobrir que, por exemplo, ele importa um químico que vem dos Estados Unidos, por exemplo. Né? E aí, de repente, esse químico entrou na tabela de taxação do governo Trump, você não sabia. Mas é um exemplo que aconteceu. Ou esse químico, por exemplo, tem alguma influência de países aí nessa zona de conflitos geopolíticos, que também ou pode ter uma restrição dessa matéria-prima, ou pode ter uma oscilação aí por conta de uma sanção, por exemplo. Né? Hoje tem esse assunto muito em pauta, são terras raras, que são as matérias-primas que vão em chips, né? Dessas grandes empresas de tecnologia. Então, existe aí sanções, existem oscilações e questões de conflitos geopolíticos que podem influenciar. Então, primeiro, você tem... Olha o meu fornecedor. Olha, seu maior fornecedor, o que te deixa mais exposto. Senta com o cara e fala, meu amigo, me conta da sua matéria-prima, me conta da sua cadeia de logística. E aí você vai descobrindo. Com os principais, claro, o empresário não tem tempo de sentar com todos, mas aonde ele está mais exposto, ou o cliente. E aí a gente vai para outra ponta. O cliente, o maior cliente dele, você está vendendo para quem? Então, vamos supor, seu cliente é 30% da sua produção. E, de repente, ele vende... para um país que pode ocorrer uma sanção ou pode ter alguma taxação, você pode perder grande parte do faturamento se esse cliente estiver exposto a essa oscilação cambial ou a essa sanção. Então, é importante você ter uma ideia do todo. Porque, às vezes, você compra e você realmente não tem ideia do que está por trás dessa cadeia, né, de produção do seu fornecedor e nem do seu cliente. Daí tá bom, entendi então isso aí. Daí qual é o próximo passo? Próximo passo, entre em contato com a gente. E daí eu vou olhar, daí eu vou levar o que para você? Importante levar curva ABC dos seus clientes e os principais fornecedores. E aí a gente senta, claro, e balanços, né? Para a gente entender fluxo, DRE, a gente entende toda essa estrutura da empresa. E isso é rápido. Isso é muito rápido que a gente faz, porque é
um processo que a gente faz com muita frequência com as empresas. E aí a gente consegue identificar qual o valor que você está exposto e qual o período e fazer a precificação adequada. A gente falou muito aqui sobre a questão do tarifaço que teve dos Estados Unidos com o Brasil. Como que foi? Você que estava no olho desse furacão, como que foi o dia a dia disso e como isso impactou? Você dormiu? Eu já não estou acostumada a não dormir por causa dos meus 3 pequenininhos. Daí tem um grandinho também, né? Tem os 3 pequenininhos, daí tem essa bomba que estourou, né? Como que foi isso aí no seu trabalho no dia a dia? Estourou porque estava todo mundo pensando que estava normal. Que o Brasil não tinha risco nenhum, tal, de repente, de uma hora para outra, 50%. Isso é o que a gente fala que é o grande risco de você não saber quanto você está exposto. E aí, 50%, você imagina que uma empresa, uma performance maravilhosa, consegue 30% de margem, acabou com a margem da empresa. Então, as minhas empresas, elas estavam bem, os meus clientes estavam bem administrados, alguns sentiram um pouco, mas as exportações estavam mais... já tinham sido feitas, eles já estavam na parte de entrega, então não foi um baque tão grande, mas o mercado todo sentiu bastante e acho que o mais difícil era não saber o que ia acontecer, né? Até o encontro dos 2 líderes, então ficava essa ansiedade e também a oscilação cambial. Mas agora ainda está tendo problema, né? Porque saiu algumas taxas, mas as outras ainda existem. Mas o mercado se ajustou, o mercado já se precificou e já conseguiu deixar a bola rolar. Então, agora está mais tranquilo. Então, está tranquilo já, a gente não tem que se preocupar. Qual o outro impacto que a gente pode imaginar que possa ter agora nos próximos... Você falou das eleições. Como que o ambiente interno impacta nisso? E como eu posso prever? Qual é o caminho que eu tenho que ficar mais esperto? Se for para um lado, se for para o outro, dá para... Olha, não tem como saber. Não tem porque não se sabe quem vai ser presidente. Existe aí uma questão muito forte de preferência para um lado ou para o outro. E isso também tem a preferência do investidor para um lado e para o outro. Então, até o dia da eleição, realmente não se sabe. E claro que nesse período até a eleição, existem as notícias, né, de favoritos. Então, mais do que nunca, aliás, esse papo é muito importante acontecendo agora, neste momento, em dezembro de 2025, para que a gente tenha que conscientize o empresário a sentar ainda esse mês, ou começo de janeiro, e começar a fazer esse mapeamento para fazer uma gestão cambial, porque 2026 vai ser um ano de fortes emoções. A gente vai ter até a reforma tributária também dentro disso. Também. Contratei a Lumen. Não me preocupo mais com nada. Vocês cuidam de toda essa parte. Vocês vão sempre me deixando a par do que está para acontecer. Vocês vão falar, não, Rogério... Eu tenho um pouco de preocupação. Sempre que a gente fala isso, eu contratei... Não, você é empresário. Você tem que ter responsabilidade sobre os dados que você passa, tudo isso. Não, estou falando esses tipos de notificações, assim, esse é o momento de fazer NDF ou não, vamos para outro meio. A partir do momento que eu contratei, vocês dão todo esse auxílio. Isso, quando a gente consegue identificar o período para essa NDF, a gente faz o acompanhamento diário e em contato com o cliente. O momento de fazer NDF é quando você terminar esse mapeamento e falar, estou exposto, tem que fazer. E como eu ponho isso dentro do meu planejamento? Que eu estou fechando meu planejamento agora para 2026. A maior parte dos empresários estão fechando o planejamento. Mandar o balanço DRE para mim hoje. E a gente consegue fazer o estudo. Mas acho que não tem como perder muito tempo. Não tem muito tempo para perder. Realmente, ainda... É como a cultura do seguro. Né? Nos Estados Unidos, eu moro lá há 10 anos, é impensável uma pessoa que não tem um seguro residencial. É uma loucura. Aqui também, né? Quer dizer, exatamente. Aqui ainda o residencial nem tanto, mas do de veículo... Veículo lá nos Estados Unidos é lei, né? Você precisa ter e acabou. Então, assim, essa cultura da proteção é algo que ainda está sendo amadurecido no brasileiro, né? Você não reagir e sim agir com precaução e com uma antecipação aos eventos. Então, essa mensagem que esse podcast pode passar é justamente as oscilações vão acontecer, são momentos que a gente vai ter de
questões geopolíticas, o ambiente doméstico também favorecendo essa oscilação, não espere para reagir. Haja com precaução e tenha isso em mente do quanto você está exposto cambialmente. Daí você falou também da questão do banco parceiro. Você não vai citar o nome, eu já percebi, mas como que eu sabe qual a importância desse banco parceiro nessa tomada de crédito? Ainda mais um período que a gente está com tanto medo de instituições financeiras no Brasil. Não, eu falo com grande prazer, o banco é o Oribank. Né? O antigo nome era Orinvest, eles fizeram um rebranding, é o Banco Oribank, é um banco de 47 anos no mercado. Eu sou correspondente, né? A Lumen é correspondente do banco, com atuação em Miami e Washington, aqui em São Paulo. E é um banco que tem muito crescimento a cada ano, um banco extremamente sólido, da segunda geração de sócios. São sócios que são realmente hands-on, eles estão todos os dias lá no banco. E é um banco que tem uma expertise muito grande em câmbio. Então, por dia, são 8, 9 mil operações rodadas, são 70 milhões de CPFs cadastrados no banco. Então, a expertise do banco é Dá câmbio. Dá para confiar. Muito, posso muito. fazer mais um? Pode. Conta pra gente um case legal que vocês pegaram de empresas que estavam com um processo desalinhado e você chegou, entrou e organizou. Não precisa nem citar o nome da empresa, mas um caso bem engraçado, assim, ou que vocês ajudaram a... Engraçado eu não digo, né? Bem Interessante. Interessante. Boa. Eu acho que eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, ninguém acorda e fala, ai, que vontade de fazer um câmbio, né? Mas assim, às vezes você tem vontade de fazer um investimento, vontade de comprar um imóvel, fazer uma viagem, mas o câmbio não. Então, o câmbio, ele é como se você fosse naquele hotel 5 estrelas, e aí o garçom passa na sua mesa e você nem percebe. Quando você vê, sua água está no copo, o seu vinho foi servido, o seu pãozinho, o seu guardanapo caiu e já está no seu colo, e você não percebe. O câmbio é isso. O câmbio ele tem que ser um coadjuvante. Então, o trabalho da Lumen é estabelecer parceria com esses clientes, com o Banco Oribank, para facilitar todo esse processo de câmbio, que, graças ao marco cambial de 2021, que entrou em vigor em 2023, facilitou muito a questão da documentação. Então, hoje, a documentação ela é mais simples, foi uma renovação, o marco cambial ele trouxe uma atualização de naturezas. Então, o Brasil, hoje, em volumes, o Brasil é o segundo maior volume cambial do mundo. E nosso sistema financeiro é extremamente desenvolvido. Às vezes a gente acha que o Brasil, né, tem aquela síndrome de cachorro vira-lata, mas o sistema financeiro, o PIX, né, é uma questão que, por exemplo, nos Estados Unidos existem contas que a gente paga no cheque. Né? A gente manda um cheque pelo correio. O cheque pelo correio, exatamente. Até falam que a reforma tributária que o Split Pay no Brasil vai conseguir fazer, porque nosso sistema é muito forte. Acho que eu gravei alguém falou com a gente que a nossa receita também é uma das mais evoluídas. Mas tira só uma dúvida, você falou agora, ficou uma minhoca na minha cabeça aqui. A gente estava falando muito de empresa. Eu, pessoa física, como que também posso utilizar isso? Como que é? Pessoa física também. A gente trabalha, a Lumen trabalha com pessoa física também. É que hoje Mas que caso daí a pessoa física utilizaria? Qualquer valor. Eu vou fazer uma viagem. A gente trabalha com papel moeda, né? Eu tenho entrega de papel moeda, o Banco Oribank trabalha, que hoje ninguém mais viaja de papel moeda, mas existe um cartão, você quer acreditar o cartão, ou você tem um pagamento, por exemplo, você tem um aluguel, que você vai pagar um Airbnb, por exemplo. A gente faz esse pagamento, um Airbnb na Disney. Faz esse pagamento. E hoje o mercado está tão evoluído, você tem esses cartões que a pessoa acaba levando para a viagem para não ter o papel moeda. Mas a gente trabalha com papel moeda também. Caraca, e também o mercado de Miami, eu tenho parcerias com bancos de investimentos lá e infelizmente existe uma saída muito grande de recursos do Brasil para o exterior. Então, essas remessas de disponibilidade ou de investimento é algo que a Lumen também faz. Poxa, gente, já tá... O assunto é bom e vai viajando, a gente vai longe, mas já estamos chegando no nosso final, aqui nos nossos 40 minutos. Maravilha. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem, né, Rogério? Para o pessoal olhando para lá, falando um pouco do seu trabalho e como contratar você também, né, Rogério? Sim, vamos lá. A importância, né, de quem nos assistiu agora...
por que é importante ter uma empresa que cuide de todo esse processo? Porque às vezes você acha que é fácil, meu. Só nesses 40 minutos você viu que é muita complexidade, você pode estar perdendo dinheiro. Fala para eles, você já deu um resuminho, mas reforça e depois a gente vem com as redes sociais. Claro. Bom, então, hoje o Brasil está num ponto importante aí no cenário internacional, então respinga aqui e o dólar sobe, o dólar desce, o euro sobe, o euro desce. Então, você empresário que não tem consciência dessa exposição cambial, a Lumen pode ajudar você nesse processo, ou você empresário que já tem consciência dessa exposição cambial, se você já está atendido por outros bancos, vale a pena ainda entrar em contato com a gente. O nosso atendimento é super personalizado e nós somos especialistas em câmbio. Então, nós temos o LinkedIn da Lumen Finance Brasil, temos o Instagram, o Facebook ou o meu e-mail, Érica Baquiega, que aí a gente pode colocar no vai estar passando aqui embaixo, no rodapé, ericabaquiega@lumenfinance.com.br. Eu vou ter muito prazer em te atender e te dar esse suporte para você navegar nessas águas turbulentas aí de 2026 com um pouquinho mais de calma. É isso, Paulinho. A gente adora esse programa porque a gente... Passa muito rápido, cara. Passa rápido também, desmistifica um monte de tema que ninguém conhece a fundo. E esse hoje, Rede Cambial, foi sensacional, Eric. E você, é uma simpatia essa moça, cara. Cara, eu falo. Mas dá pra conhecer uma pessoa... Quem conhece, cara. E uma competência extrema, né? Então, só queria agradecer você. Muito obrigado pela paciência, pelo conteúdo, pela qualidade de trabalho que você exerce. Imagina. Obrigado, viu, Eriquinha? Volta mais vezes, viu? E, pessoal... Até o próximo, quer dizer. Até o próximo, gente. Não, fala aí, você já sabe. Se inscrever, acessar o site do Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br. Curte, compartilha, dá o seu joinha. Assista, gente, porque a gente traz conteúdo que pode mudar o seu futuro. E muda. Abraço, até o próximo, gente. Até mais. Tchau, tchau.